Alô, seus calcaienses, mais uma vez estamos aqui direto dos estúdios Calcaia Digital com mais um programa, podcast Resumão Calcaia. E desta vez o nosso convidado é um tanto quanto especial, uma personalidade do nosso município, professor, pastor, teólogo e tem causado um grande impacto na nossa sociedade. Estou aqui com ele, Diego Bruno. Boa noite, Thiago. Boa noite também aos nossos ouvintes, aqui telespectadores, né? Eu fiz uma rádio uma época, eu estou muito acostumado com o ouvinte. Obrigado aí pela oportunidade, espero que a nossa conversa hoje seja bastante útil, abençoadora para todos que assistirem. Então, nós estamos muito gratos pela sua presença, né? Somos agraciados por essa entrevista nesta noite e acredito que vai ser produtiva para nós e para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Pastor, professor ou pastor, nos conte um pouco da sua trajetória. Pronto. Eu nasci em Fortaleza, mas vim aqui para Calcaia com 4 anos de idade, em 1989. Minha família veio para cá, meu pai Adelino, minha mãe Silvia, que também estão acompanhando aí também o nosso podcast aqui. E cheguei aqui com 4 anos de idade, fui acolhido por essa cidade de Calcaia tão maravilhosa. Já estou aqui 36 anos, né? Fiz 40 anos esse ano. E desde ali da região do Nova Metrópole, me estabeleci lá, moro ainda no Nova Metrópole. E também onde eu vivo atualmente com a minha esposa, a Natália. Sou casado já há mais de 20 anos. Pai também de 2 meninas lindas, a Miriam, de 11 anos, a Lavinha, de 7 anos. E também pastoreio a Igreja Batista Moriá de Calcaia, né, na congregação ali do Metrópole Sul, que é um loteamento dentro do bairro do Nova Metrópole. E também pastoreio uma missão da nossa igreja ali na cidade de São Gonçalo da Amarante, na região do centro também de São Gonçalo. Também divido as minhas atividades entre as escolas que eu trabalho. Então, o senhor faz esse trabalho, digamos que cristão, né, como pastor, tanto no município de Calcaia, como também se estende até o município de São Gonçalo do Amarante. Exatamente. Então, vejo que é um pouco que meio corrido, né? Como é que a gente consegue associar isso com família, com igreja, Calcaia, São Gonçalo? Nos conte um pouco dessa sua trajetória. Pois é, né? Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. A questão do planejamento, da gestão, de a gente se organizar é fundamental na vida, né? A Bíblia, inclusive, coloca esferas de prioridade na nossa vida em relação ao cuidado. A primeira coisa é cuidar de si mesmo, né? No nosso relacionamento com Deus, precisamos ter esse relacionamento profundo com Deus, cuidando bem de si mesmo. A gente logo em seguida deve cuidar do contexto familiar, que a Escritura vai falar sobre isso, cuidar da nossa própria casa, para em seguida a gente poder cuidar da igreja, servir a igreja e pregar o Evangelho, né? Que também é a nossa chamada principal. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano que existe. E ela nos ensina também a gerenciar todo esse processo. É claro que a gente tem a questão das imperfeições, né? Gestão, organização pessoal é um eterno aprendizado. Porque a vida, como ela é muito dinâmica, você vai ter novas experiências, a cada nova experiência você vai reajustando, né, o seu cotidiano. Mas Deus nos dá graça para isso. A gente sabe que a igreja, ela não é só para a pessoa e para a família da pessoa, né? Sabe que a igreja, ela se estende a toda a sociedade. Exato. O impacto do evangelho, digamos assim, não só da igreja, mas do evangelho, é para toda a sociedade, não é isso? E pastor, me diga, o que é que você tem observado em todo esse tempo como pastor, pastoreando a Igreja Batista Moriá de Calcaia, não é isso? Isso. O que é que você vê que tem sido proveitoso, que tem sido as suas grandes conquistas nessa sua caminhada cristã? Olha, as experiências que eu tenho como pastor, eu já sou pastor, eu fui ordenado pastor em 2008, né? Então já estou aí com mais de 20 anos de ministério, e eu posso dizer para você, assim, que nós temos experiências em Calcaia maravilhosas nesse sentido do ministério espiritual. Mas agora eu me lembrei aqui, antes de a gente entrar nesse ponto, eu quero também mandar minha saudação. Não posso deixar de mandar minha saudação para a OPEC, né, para a Ordem de Pastores Evangélicos de Calcaia, né, que o pastor Arimateia já esteve aqui numa edição do programa. Então, um abraço para o pastor Arimateia, pastor Sormani, que são os líderes ali, pastor presidente, vice-presidente da Unidade da Fé da OPEC. Né? E da qual também eu faço parte da parte e para todos os pastores da OPEC. Né? Exatamente. Então, sintam-se abraçados nesta noite, tanto pelo pastor Diego Bruno, como por esse humilde apresentador aqui, Thiago Miranda. Tamo junto. Pronto.
Tiago, você sabe que um dos grandes desafios aqui da questão da Calcaia tem a ver principalmente com a questão assim, das necessidades sociais, né? Eu tive a experiência em Calcaia, por exemplo, de fazermos um projeto. Eu pastoreei mais de 10 anos a nossa congregação no bairro do Metropolitano, mais conhecido popularmente como Picuí. A igreja local, ela desenvolveu um projeto social chamado Cruzada Fonte de Água Viva, onde nós fizemos cultos campais em cada uma das ruas do bairro. Todas as ruas do bairro foram contempladas por esses cultos, onde nós fazíamos aos finais de semana e ao término do culto, pós-evangelismo, nós também fazíamos a distribuição de sopão e ali a gente criava aquele vínculo com aquelas pessoas, fazia visita, depois transformamos esse projeto em uma grande cruzada e espalhamos aqui e fomos abordando aqui alguns bairros da Calcaia. Chegamos também a fazer cruzadas no Garrote. Outra experiência que nós tivemos, ainda no Metropolitano, foi o projeto Criança Feliz, que também durante 4 anos nós conseguimos desenvolver esse projeto com quase 40 crianças. Todos os domingos fazíamos também esse projeto social. Pela manhã a criança chegava, tomava um café da manhã, tinha o ensino bíblico, terminava o ensino bíblico, nós finalizávamos com o almoço. Então a criança recebia café da manhã e almoço. Lógico, com uma demanda assim de trabalho gigantesca, né, com custos materiais bem elevados, mas durante o período que nós tivemos lá, a gente conseguiu desenvolver esse projeto e impactamos vidas. Tive a experiência também, muito boa, muito marcante, de durante 1 ano e meio, exercer a capelania carcerária aqui no antigo presídio da Cigana. Não sei se você se lembra, tínhamos um presídio aqui, né, que foi depois desativado naquela época das rebeliões que houve, né? Fizeram um presídio na BR-020, Carrapicho, exatamente. E aí fizeram uma junção justamente para transferiram para lá. E isso ocorreu bem na época também que estava tendo as revoltas, teve a troca de secretário de segurança, teve muita polêmica na época também, mas durante 1 ano e meio nós conseguimos exercer capelania lá. Também foi muito marcante para nós. O que eu consigo perceber dentro de Calcaia, né, com mais de 300 mil habitantes, né, que Calcaia tem, né, é que a gente tem uma população gigantesca que precisa ser abordada e acolhida pela igreja. A igreja, mais do que nunca, ela precisa sempre se repensar como o corpo de Cristo que não deve estar preso entre 4 paredes. Mas se nós pararmos para olhar a sociedade calcaiense em si, nós temos um campo amplo para poder servir essa população. Quer dizer, servir crianças, servir pessoas em situação de rua, servimos também pessoas na questão de baixa renda. A igreja, ela tem campo para agir, né? Então, eu tive essas experiências assim que foram profundas. Lógico, não só eu. Quando eu estava, por exemplo, na cadeia da Cigana, durante 1 ano e meio prestando capelania carcerária lá, tive o prazer de ter muitos outros irmãos acompanhando esse projeto, né? Então, eu dou graças a Deus porque presidiários que estavam lá se converteram, foram batizados e foram literalmente ressocializados. Tem gente que pergunta, né, Tiago, será que é possível uma pessoa dentro da prisão se ressocializar? É um grande debate que ainda tem até hoje. E eu digo para vocês, é possível, né? E a igreja, ela pode e tem um papel poderoso nisso, dentro dessa questão. E o prazer depois de, lá de fora, encontrar esses irmãos casados, com a sua família, trabalhadores, honestos e atuantes na igreja. Dentro do seu discurso, o senhor falou na ressocialização, claro que teve a porcentagem, a parte que o evangelho impactou nessas pessoas, né? Uhum. E quer dizer que o grande prazer, as suas grandes conquistas, os grandes feitos, não foram só espirituais, como aproximar as pessoas do arrependimento até Deus, levar as pessoas a Cristo, como também na parte mais social, né? Acolher aquelas pessoas que realmente precisam, dizer que estamos andando junto, queremos você do nosso lado. Então essa parte do trabalho que o senhor nos contou aí é muito aplausível, porque é a parte social, humanitário, sentir na pele, acolher as pessoas, não é isso? E ainda teve essa parte da ressocialização, como o senhor bem disse, o senhor é capelão, não é isso? Isso também. Exerceu essa capelania e levou a palavra de Deus para essas pessoas que talvez estavam pensativos, pensando em toda a sua trajetória. Então, tá de parabéns. E quais são as atividades extra à parte que o senhor tem hoje? Eu também sou professor, né, professor da rede particular de ensino em 2 escolas aqui em Calcaia, uma no bairro Nova Metrópole, de resíduo, outra no Araturi, e também trabalho com curso preparatório online para alunos que querem prestar vestibular para o IFCE, para o ensino médio
no IFCE. Então eu trabalho aí em 3 instituições. Dentro dessas instituições eu relaciono história, filosofia. Vou começar a redação agora também, em breve, né? Mas e aí vem a outra questão, né? A primeira prioridade da minha vida sempre é Deus, né? Cristo, o Evangelho, né? A chamada pastoral para poder servir a igreja. E a segunda vocação, que nós estamos aqui até conversando antes de começarmos o podcast, é a vocação para a educação. É de entender, Tiago, assim, o poder extraordinário da educação. Então, na educação, eu também entendo, quando eu estou em sala de aula, ministrando aulas, seja de história, seja de filosofia, eu não sou apenas, o professor não é apenas um transmissor de informações. Porque se fôssemos para ser apenas um transmissor, um repeteco de informações registradas em livro, está aí, inclusive, até a inteligência artificial ameaçando quem talvez se enxerga dessa forma. Mas o profissional da educação, ele não é só um repetidor de informações. Ele é um formador da intelectualidade. Então, a ideia é estimular ao raciocínio, ao debate, ao questionamento, à construção do pensamento crítico. A educação, ela tem essa ferramenta poderosa para transformar a sociedade. E a base da sociedade que está na escola, né, sendo preparada nesse processo, está passando pela mão dos professores. Diga-se de verdade, né, que todos hoje que trabalham, né, que estão no mercado de trabalho, passaram pelas mãos dos professores, né? Eu costumo dizer que o professor, ele hoje tem que ser uma das coisas mais valorizadas no meio da sociedade, porque é muito importante o papel do professor em meio à sociedade. Como o senhor bem disse, o senhor teve o seu... Tem ainda, né, porque o senhor exerce tudo que o senhor falou, tem a sua parte fundamental espiritual e literária, porque o senhor é pedagogo, né, professor. E hoje a grande dificuldade que eu consigo enxergar, eu não sei, mas o senhor pode estar aqui para esclarecer, é que os jovens, por falta de educação, eles não estão sendo as pessoas que estão se encaixando na sociedade como cidadãos, né? Estão se debrandeando para o lado mais, digamos que contramão da sociedade. Exato. E isso é muito importante. Por exemplo, para quem está assistindo a gente agora, eu convido a reflexão. Entenda bem. Todo ser humano, ele quando nasce, se estabelece um núcleo familiar, todos nós, a gente constrói, isso é psicológico, né? Assim, já é provado pela psicologia. Nós temos a formação da figura paterna, figura materna, às vezes não precisa ser o pai biológico, a mãe biológica, né? Eu mesmo que às vezes vou trabalhar com questão de paternidade e maternidade da escola, quantos hoje talvez já não convivem com o pai biológico, só com a mãe, com a avó, com a tia, mas todo ser humano cria a noção de figura paterna e figura materna. Dentro desse processo da construção familiar, o indivíduo, o que ele procura numa família? O que ele precisa? Ele precisa ter uma identidade, a construção de uma identidade. Além da construção de uma identidade social, que é o primeiro núcleo, que é a família, depois ele vai construir um relacionamento social lá fora. E geralmente a escola é a segunda grande dimensão área onde o ser humano constrói a sua socialização. Família e escola. Que hoje, por exemplo, que nós temos o desafio, as escolas, Tiago, eu que trabalho em duas, pelo menos assim ativamente, presencialmente, a gente percebe o quanto a escola está desesperada pedindo ajuda das famílias, para que pais, mães e responsáveis estejam mais presentes na criação dos jovens. E na educação. Porque o jovem, quando ele não tem a construção de uma identidade familiar, ele busca isso na escola. Se na escola, por isso que eu te falei, a questão do professor, ele é mais do que um repetidor de informações. Quando eu estou ministrando aula, eu estou estimulando a formação do pensamento. Eu estou estimulando, inclusive, ao próprio aluno, aluna, pensar sobre si mesmo. O que é que ele quer ser na vida? Qual é o caminho que ele quer trilhar? Em filosofia, Tiago, a gente trabalha, dentro da filosofia, trabalhamos vários ramos do pensamento filosófico, dentre eles a questão da ética, que é a questão do comportamento. Qual é o comportamento ideal que eu deva ter em relação à sociedade, em relação ao meu próximo, em relação à empresa onde eu trabalho? Então, o professor, ele tem a oportunidade de trabalhar tudo isso. Ele é realmente uma ferramenta muito importante. Mas se o jovem não tiver nem a construção de identidade social na família e nem também na escola, ele vai procurar, infelizmente, na criminalidade. E a criminalidade eu acho interessante, lógico, falando aqui com devido cuidado,
Eu não sei se você já percebeu, mas a criminalidade hoje, ela trabalha algumas dimensões que são essenciais para o ser humano se identificar. Alguns ramos trabalham com a ideia de hino, de batismo, de camisa, que são esses elementos que acabam fazendo a ideia do quê? Vem para cá e você vai ser acolhido. Então, se um jovem não encontrar acolhimento em família, em escola, ele vai procurar acolhimento lá fora. Né? E o nosso desafio aqui é impedir que ele chegue lá, justamente tentando fazer um trabalho mais adequado possível. Então, a educação, assim, eu posso lhe dizer com toda a segurança, abaixo de Cristo, do poder de Deus, eu confio muito no poder da educação. Acima de tudo, o poder de Deus. Em seguida, a educação. O pastor dá aula há quanto tempo já? 12 anos. 12 anos. E é pastor há mais de 20. Mais de 20 anos. Então o senhor começou com o seu chamado de pastoreio. Né? Como foi que veio essa ideia, de onde veio essa vontade de ser pedagogo, de ensinar, principalmente história, porque a gente sabe que história é uma coisa que as pessoas hoje em dia estão abrindo os olhos, né? Estão até abrindo os olhos, os pensamentos, as coisas, para aprender sobre a história. Isso. De onde nós vamos, de onde nós viemos, né? De onde nós viemos. E porque em tudo na vida da gente, todo segmento, a gente precisa conhecer o histórico daquilo, né? Exato, exato. E de onde veio essa ideia de ser professor de história? Filosofia, a gente até entende que a pessoa que quer ter uma espiritualidade mais elevada, ele tende a estudar filosofia. Mas essa área da pedagogia, ainda mais sobre história, de onde surgiu essa ideia? Interessante que foi também pela Bíblia, né? Pela minha experiência espiritual, ela acabou me lançando também para a questão da história, porque na medida, Tiago, que nós queremos realmente conhecer mais as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus, a Bíblia é um dos livros mais históricos que existem. A Bíblia está fincada na história da humanidade. Ela não é um livro, como alguns céticos possam querer questionar, que é um livro de mitologia, né? Que é um livro apenas trabalhando questões espirituais. Você vê a Bíblia trabalhando com o Império da Babilônia, atravessando com o Império da Macedônia, Império Romano, né? Quando você vai falar sobre Abraão e a cidade de onde ele saiu, que é Ur dos Caldeus, olha, eu vou dar aula sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a cidade de Ur dos Caldeus era uma das principais cidades da região da Mesopotâmia. Então, para onde eu for na Bíblia, eu vejo história. Então, isso foi um grande estímulo para mim, entendeu? Eu queria saber, rapaz, essa cidade onde Abraão morava, né? Qual era o contexto dela, né? Então, o senhor começou a observar os livros históricos da Bíblia e ali abriu a sua vontade de aprender e repassar, de um modo geral, a história, né, para a sociedade, não é isso? Isso. E os benefícios da história, Tiago, eles são muito interessantes. A história, ela trabalha muito a nossa humildade, sabe, Tiago? Porque, por exemplo, a gente, é possível perceber que quando você tem uma visão mais ampla da história da humanidade, você percebe uma coisa que até o livro de Eclesiastes fala: geração vai, geração vem e tudo permanece. Que ações de gerações, elas vão se repetindo. Só o contexto, digamos assim, tecnológico muda. Mas o comportamento básico do ser humano, ele vem se repetindo. Então, por exemplo, tem gerações que falam assim, hoje e tal, acontece isso, aquela coisa toda. Quando você vai ver, 300, 400 anos atrás, a sociedade ela trabalhava do mesmo jeito. A história, ela nos dá a ideia do quê? Essa humildade intelectual de pensarmos, de tirar a ideia de que somos únicos. Assim, a nossa geração é única, a nossa geração é extraordinária, né? A história, ela vai nos abrir as portas para entender que gerações passadas tiveram também feitos extraordinários. Quando você para pensar, por exemplo, a Idade Média, que você chama de Idade das Trevas, né? O movimento iluminista que chama a Idade Média de Idade das Trevas, mas ela teve uma produção intelectual extraordinária, né? A história, por exemplo, mostra, Tiago, que o nosso idioma português, que vem do latim, que vem do Império Romano. Mas os nossos números não são do Império Romano, os nossos números são indo-arábicos. E aí você vai ver que tem a influência dos árabes, da matemática árabe. Então, a história, ela amplia sua visão para perceber que nós somos o efeito de várias civilizações e de várias culturas que foram se encaminhando ao longo, né, da história. Então, isso é muito bom. Isso me fascina, né? E é interessante a história porque os arqueólogos falam isso, né? Os profissionais da arqueologia,
que buscam os fundamentos, provas históricas sobre a história e acabam que encontrando as mesmas histórias que estão registradas na Bíblia, as mesmas histórias que estão registradas nos livros pedagógicos. Então a história, na realidade, ela é esplêndida. Inclusive tem um debate histórico sobre aquelas pirâmides egípcias, né? Esse debate antigo. Esse debate, eu vou dizer. É antigo, né? Por exemplo, mas assim, eu posso até tocar nesse ponto que você fala. Se questiona que talvez civilizações extremamente antigas não pudessem talvez ter um sistema de engenharia avançada. Mas olha, quando você estuda, por exemplo, a civilização maia, que ficou aqui na região da Mesoamérica e comecinho da América do Sul, maias, incas e astecas, né? É uma tríade de civilizações que a gente estuda ali no 7º ano, no Fundamental 2, tá? É incrível que a civilização maia conseguiu desenvolver através dos seus calendários, previsões solares, de eclipse solar, eclipse lunar, previam a regularidade das estações do ano, né? Quando a gente olha para a história mostra, olha, muita gente no passado, eles eram extremamente inteligentes. A questão é que a gente é meio que fascinado com a ideia de que nós somos únicos. A história mostra isso. Humildade. Verdade. Nós não somos únicos, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Sabe o que eu costumo dizer, pastor? É que a nossa geração é uma geração de facilidade. Isso, o que nós temos hoje é muita facilidade. Nós queremos, num clique, resolver de tudo. Mas que a engenharia, a tecnologia das pessoas antigas, claramente eram avançadas. Inclusive, eu posso até fazer um ponto aqui, Thiago, uma coisa que também me fascina na questão do estudo da história, é de, por exemplo, perceber, associando inclusive a própria influência do cristianismo ao longo da história. Você percebe que, por exemplo, pessoas céticas em relação ao cristianismo vão questionar achando que o cristianismo é uma barreira intelectual, porque religião seria uma barreira para a ciência. Mas os maiores cientistas que nós conhecemos, principalmente século XVII, XVIII para cá, eles eram cristãos, eram homens de fé. Você vê que Isaac Newton, que vai trabalhar com a física clássica, e escreveu sobre a física clássica, sobre a mecânica, mas quando você estuda, por exemplo, a biografia de Isaac Newton, sabe o que você percebe? A maior quantidade de literatura que ele produziu não foi nem tanto pela física, mas foi em teologia. E o que fascinava ele era a escatologia, era sobre o Apocalipse. Um homem estudou profundamente, ele queria, porque queria saber assim, quais eram os sinais mais evidentes da vinda de Jesus, dias, né? Dos últimos dias e da vinda de Jesus. E aí, há quem se questione, se Isaac Newton dedicasse o mesmo tempo que ele dedicou ao estudo da Bíblia para física, para continuar produzindo a física clássica, talvez ele teria conquistado descobertas maiores ainda. Então você imagina, o que ele estudou já revolucionou a época. Imagine se fosse o mesmo tanto que ele dedicou à Bíblia, porque a literatura dele foi muito maior. Né? Você vê que as grandes universidades do mundo agora hoje, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? A Universidade de Harvard, né? O John Harvard, vieram dos protestantes ingleses, fugindo das questões com a igreja anglicana na Inglaterra, foram ser colonos na Nova América, né? E nesse processo você tem a igreja assim em peso influenciando a educação. E é uma das maiores faculdades, universidades do mundo, até hoje. A gente vê que pessoas que buscam a Deus tendem a ser pessoas que desenvolvem uma intelectualidade fora do normal. Por que eu digo isso? Isso é bíblico. Você vê um homem construir uma arca no princípio da humanidade. A única fonte de intelectualidade que ele teve na época foi o próprio Deus. A sabedoria vinda de Deus. Na Idade Média, Tiago, nós temos também muitos filósofos estudiosos que se fascinavam pela natureza e estudavam. E um dos principais, digamos assim, estímulos para você olhar para a natureza e tentar entender as leis de Deus reveladas na natureza tem a ver justamente com essa questão da previsibilidade. Por que, por exemplo, eu vejo... Por que foi possível os maias, que eu acabei de citar aqui, conseguir elaborar um calendário até conseguir descobrir eclipse solar? Existe uma previsão na natureza, existe uma ordem. E quando o homem começa a perceber essa ordem, essa previsibilidade, ele consegue perceber. Nós não estamos aqui sozinhos, há uma mente criadora e inteligente por trás de tudo isso, e eu quero entender essa mente. Verdade. Eu quero entender essa mente que criou essas leis que fazem com que a natureza, o universo,
tenha tanta ordem, né? E isso fascina e aproxima a pessoa de Deus. Verdade. Pastor, nós poderíamos ficar falando aqui sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre história, o resto da noite todinha, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O pastor e professor só deu aula em colégios particulares ou já foi professor da rede pública? Não, na rede pública eu fiz apenas os meus estágios supervisionados. Como o professor está terminando a faculdade, ele tem que fazer 2 estágios. E cheguei a dar aula em 2 escolas, Romeu de Castro, Nova Metrópole, e o Colégio Eliezer. Mas também teve essa experiência? Né? Tive experiência então, pública. Onde eu quero chegar perguntando isso? Tem diferença? Qual é a grande diferença de você dar aula na escola? Porque hoje o que tem na cabeça da sociedade é isso, né? Mas qual é a grande diferença que tem de dar aula aqui na escola pública ou na escola particular? Tem alguma diferença ou... Olha, assim, eu vou falar da minha experiência, apesar do universo educacional ser grande, né, em Calcaia e tudo mais, mas assim, a gente consegue perceber, infelizmente ainda, que as crianças que estão na rede particular de ensino parecem estar melhor providas materialmente. Eu digo, e eu sou específico, materialmente, porque no que diz respeito a acompanhamento emocional hoje, por isso a escola está pedindo socorro para a família. Essa carência emocional, não importa, é geral. Pública, geral. Mas, materialmente, quer dizer, a criança chegar na escola e ter tomado café da manhã, né, muda completamente a cognição dela para ela poder prestar atenção, né, se desenvolver melhor, uma roupinha passada, lavada bem direitinho, aquela coisa toda. A gente sabe que na rede pública, infelizmente, a providência material é mais carente, né? Há uma carência material maior. Isso afeta o desenvolvimento? Afeta. Às vezes a criança vem só vai merendar na hora do recreio, porque não teve a sua... A grande realidade é essa, pastor, porque o público da escola particular é um e o público da escola pública é outro. Como se aquelas pessoas que estão na escola particular, ela vem de uma classe social diferente daquela que está no público. Claro que tem as exceções, existem pessoas de todas as formas em todos os cantos, mas na realidade é isso. E o ambiente a qual você citou, a forma de se vestir, as roupas que vestem, isso muda totalmente a cognição das pessoas. Até o ambiente onde nós estamos. Se for um ambiente mais organizado, nós nos sentimos melhor. Exato. Se for um ambiente até organizado, mas que não tem a mesma estrutura do que a nossa visão é mais organizado, nós não vamos nos sentir da mesma maneira. Então isso tudo, ao meu ver, foi o que o pastor quis dizer, influencia na educação da criança, do adolescente, seja ele qual for, né? Com certeza. Isso é uma das principais questões. A questão material, ela influencia muito. Em alguns casos, né, dependendo da escola, a gente sabe que tem escolas públicas que, assim, graças a uma boa gestão, estão tendo uma boa estrutura para poder acolher bem as crianças, mas a gente sabe que tem muitas escolas públicas também que ainda sofrem na sua estrutura física. Você está na sala de aula e aí, ventilador quebrado, tal, goteira, quadra, que o telhado voou e não foi consertado. Então, algumas escolas, quando elas sofrem sua estrutura, agora eu vou também falar como professor, isso afeta também, afeta bastante. Né? Então, por isso também há esse desafio a mais, e a gente sabe que as escolas públicas, elas assim, são muitas, né? Então, tem escolas que estão com estrutura melhor e tal, e outras não. Isso, no final, para a criança, para o aluno, seja ele pré-adolescente ou adolescente, também acaba influenciando. Tem a sua significância, né? É verdade. Pastor, vamos aqui agora entrar para a parte final da nossa conversa. Eu vejo que como pastor o senhor tem feito um belíssimo trabalho, e não foi diferente como professor, porque são as duas áreas que, de uma maneira ou de outra, têm um impacto na sociedade. E isso tem lhe realizado como homem? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Tiago, a minha experiência, por exemplo, de conversão ao cristianismo se deu justamente também por uma busca por sentido da vida. Eu me converti ao cristianismo em 98, mas eu me converti muito cedo, assim, relativamente cedo a idade, eu tinha 13 anos de idade. Só que nessa época ainda era muito frescura, sabe? Hoje a psicologia já aceita, né, a chamada depressão infantil. Eu passei por um período de depressão dos 11 aos 13 anos, 2 anos assim, realmente com muitos desafios psicológicos e emocionais fortíssimos.
Então, eu acabei encontrando Cristo nesse processo. Uma vez, então, que eu me converto ao cristianismo com 13 anos, eu me fascinando com a palavra de Deus, me fascinando com a Escritura, eu pude perceber, assim, o quanto a nossa experiência com Cristo nos traz significado à vida. Nos traz significado à vida. Nós não estamos aqui abandonados à nossa própria sorte nesse universo. Nós não somos um fruto de um acidente cósmico que fez com que o nosso planeta evoluísse e os outros milhões de planetas e galáxias, anos-luz ao nosso redor, ficassem num eterno vazio. Nós somos fruto de uma mente criadora inteligentíssima. E como diz o Salmo 19, a criação, ela proclama, ela grita a existência de Deus para nós. Quando olhamos a criação, a natureza, a ordem, a previsibilidade das coisas, isso nos chama a atenção. Deus está aqui, está nos chamando a atenção. As nossas crises que nós vivemos como sociedade hoje, elas são repetições de crises que outras sociedades tiveram, né? Eu até brinco com meus alunos, Thiago, dizendo o seguinte: vocês acham quanto tempo o Brasil vai durar? Aí eles falam, como assim, professor, o Brasil vai durar? Aí eu estou falando como nação. Vocês acham que a nossa nação vai durar quantos anos? A nossa nação como república tem 200, né? Mas eu dou aula sobre o Império Romano. O Império Romano durou 1000 anos, Thiago. E o Império Romano acabou. E sabe por que ele acabou? Ele acabou por um forte desgaste, primeiro social, né? A figura política do imperador foi se desgastando. Depois, o exército que amparava o imperador também se desgastou e entrou em crise de conflitos políticos. E os povos ao redor do império foram invadindo eles sistematicamente. Então, houve um desgaste, uma comoção social que acabou um império de 1000. Aí, ó, Estados Unidos tem 300 e poucos anos, Brasil tem 200 e poucos anos. Somos nações novas. E aí, isso nos faz... Aí eu coloco esse estímulo para pensar o quê? Que a gente tem muito ainda que caminhar. Muito que caminhar. Nós temos muitos exemplos modernos. O senhor citou aí um exemplo antigo, que foi o Império Romano, mas nós temos alguns exemplos modernos. Vários países que eram nação e hoje estão divididos. Exato. Hoje estão divididos, então não duraram tanto tempo. Eu me lembro que eu cheguei a conhecer a antiga Iugoslávia. Hoje foi dividido para a República Tcheca. Isso, República Tcheca. Então são as coisas que são... que às vezes a gente faz uma pergunta sobre um assunto que é interessante, mas que foge da nossa percepção, né? Exato. E o senhor acha que o Brasil vai durar quanto tempo? Porque eu não tenho a mesma ideia. A gente não tem ideia disso, mas nações, por exemplo, o Império Romano durou tanto tempo, dado uma questão de uma cultura forte que ele construiu, e essa mesma cultura foi destruída. Então, o que eu quero, qual é o estímulo que eu faço para os meus alunos pensarem? Tiago, nós estamos todo o tempo construindo a nossa cultura. A cultura é o conjunto de crenças, de valores que o ser humano constrói para guiar a rotina de vida dele. Então, para fazer parte do cotidiano. Exatamente. Você tem a sua cultura de vida. Você tem os seus valores. Esses valores te fazem se portar como cidadão, se portar como filho, se portar como marido, como pai, não importa. Mas a ideia é que é o seu conjunto de crenças e valores. Quando esse conjunto de crenças e valores é abalado, sua cultura é destruída e, por si só, aquela nação, aquela sociedade se destrói também. Então, construir uma cultura. Aí a pergunta que eu faço é: qual é a nossa cultura individual? Porque a cultura de uma nação, Thiago, ela não é uma coisa assim que o presidente estabelece a cultura nacional. A cultura nacional é a soma da cultura de todos os cidadãos daquele país. Então, o que é que nós estamos querendo nos projetar como nação? Antes de eu querer me projetar como nação, eu preciso pensar que eu quero me projetar como ser humano. Então, em Cristo, eu me realizo. E nessa minha experiência pessoal com Cristo, eu acabei me identificando também com a educação, entendendo que ela é uma ferramenta poderosíssima também. Porque na educação formamos cultura. E a cultura, ela tem esse benefício assim de abençoar grandemente a história de uma nação. Você e o público que está em casa... É uma coisa que eu acho que já é bem comum, já devem ter ouvido, né? Falar sobre a questão do Japão, a experiência do Japão na Segunda Guerra. Em 1945, batendo de frente com os Estados Unidos soltou 2 bombas atômicas, né, em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, arrasou aquelas cidades, a moral da nação Japão foi para o esgoto, né? Os japoneses assim ficaram extremamente abalados, né?
E você vê que em 50 anos, menos de 50 anos, uma cultura de reconstrução fortíssima. E isso foi tão forte que isso deu início a algumas literaturas, livros e até filmes mesmo, foram motivos de, como você tocou no assunto aí dessa guerra do Japão com os Estados Unidos, foram frutos até de filmes que baseados na história real. Exato. Dessa época, né? Exato. E você vê que a cultura de reconstrução baseada no apelo à forte educação realmente transformou o Japão de uma nacionalidade, uma nação acabada, destruída, para uma nação fortíssima, né? No sentido principalmente cultural, de organização. Então, é possível nós termos, por exemplo, o Brasil de hoje ser um Brasil diferente daqui a 100 anos, 150, 200, completamente, porque a cultura é feita por cada cidadão. É verdade. Né? E a nossa fé em Cristo, né? Volto a dizer isso claramente, a fé cristã, quando ela é aplicada de maneira correta, de maneira genuinamente bíblica, é uma transformação poderosa. Eu não posso deixar de tocar só nesse ponto, Tiago, agora que eu me lembrei. Por exemplo, associando de novo a educação. A educação pública, Tiago, ela começa a ter os primeiros primórdios ali no Império Bizantino, que é o finalzinho do Império Romano. Mas depois, com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, Lutero foi um daqueles que mais defendeu a educação pública. O meu trabalho de conclusão de curso de História foi sobre a influência de Lutero na formação da sociedade alemã. Lutero, com as suas pregações, não influenciou apenas a igreja, mas influenciou também a economia, porque ele pregava, inclusive, sobre gestão pessoal. A Bíblia nos dá orientação sobre cuidar da nossa gestão pessoal, de não ter uma cultura de desperdício, de organizar, de gastar aquilo apenas que é preciso, de pensar para o futuro. É aquele que é conhecido como educação financeira, né? Exato, como educação financeira. E Lutero foi o maior incentivador das escolas públicas na Alemanha. Numa época, Tiago, onde, por exemplo, a mulher, no finalzinho da Idade Média, ainda era considerada como inferior intelectualmente. Né? A mulher, ela não ia para o mesmo espaço de educação que o homem ia. E Lutero vai defender a educação pública para meninos e meninas em sala de aula. E qual é a influência disso também? Ele entende que uma nação forte, que um cristianismo eficaz é um cristianismo onde as pessoas têm um letramento para ler a Escritura. Então, como é que eu quero que o Evangelho cresça e avance se as pessoas não sabem ler? Então, a alfabetização básica foi defendida pela Reforma Protestante. Então, nisso, a educação, cristianismo vão se entrelaçando ao longo da história, temos belos exemplos. Pastor, eu quero lhe dizer que foi um grande prazer mesmo, viu? Ouvir essas palavras, conhecer um pouco da história de um educador, eu posso lhe chamar assim, né? Dizer que é importantíssimo tanto essa parte da educação literária, da pedagogia, quanto a parte espiritual do cristianismo. Os dois têm um impacto forte na sociedade. E Caucaia só tem a agradecer pessoas como o senhor, profissionais da educação e pessoas que são centradas no Evangelho de Cristo, que têm dado uma contribuição fantástica na sociedade para uma construção de bons cidadãos, de pessoas do bem. E agora, nas considerações finais, eu gostaria de lhe dar aqui 3 minutinhos para você falar, se dedicar, fazer alguma dedicação, algum conselho. Essas são as considerações finais, fica à vontade. Amém. Em primeiro lugar, agradecer, né, por essa oportunidade, fico feliz de estar aqui nesse podcast. Estou acompanhando de casa, viu? Tô assistindo as entrevistas, viu, aí, divulgando também. Quero agradecer também a minha família, né? Acima de tudo, a minha família, a base de cada ser humano é a sua família. Minha esposa que está me assistindo, as minhas filhas também, meus pais que estão assistindo, a igreja, da qual eu faço parte também, a minha comunidade de fé, em que o pastor, ele serve a igreja, mas também a igreja, ela também acolhe o seu pastor. Uma igreja equilibrada sabe fazer isso muito bem. Eu louvo a Deus pela minha denominação, que sabe cuidar de mim, né? E também quero aqui deixar uma palavra para a Igreja Geral, em Caucaia, e também não posso deixar de falar para a minha classe, os professores. Para a Igreja Geral de Caucaia, eu chamo os meus irmãos em Cristo a essa responsabilidade social cada vez mais forte. Entender que o Evangelho, uma vez pregado, ele transforma o ser humano espiritualmente e também socialmente, materialmente. Se nós, como povo de Deus aqui em Caucaia, cada vez mais nos unirmos e temos essa visão de alcançar setores cada vez mais frágeis, as crianças, os jovens, pessoas de baixa renda, e irmos lá
levar o evangelho, mas também levar uma mão amiga, né, uma ajuda material, nós estaremos pregando o evangelho de forma completa. Cristo se preocupou com isso. Ele pregava o evangelho, pregava a salvação, a vida eterna, mas após uma pregação ele multiplicava pães e peixes. Ele mesmo disse para os apóstolos: não posso deixar essa multidão ir embora, porque senão não aguentariam de fome ao longo do caminho. Então, após pregar o evangelho, vinha o material. Os dois se complementam. Então, que a igreja de Caucaia sempre se revise nesse processo. O campo é amplo, Caucaia é gigantesca. Eu ainda penso quantas localidades pequenas aqui, Tiago, no interior da Caucaia, que mal são visitadas, poderiam ser abordadas mais por nossas congregações. Por fim, para os meus colegas professores, eu também quero dar aqui uma palavra de ânimo para você. Apesar, às vezes, do nosso trabalho extremamente desgastante, ficou mais ainda após pandemia, Tiago. As crianças ficaram cada vez mais carentes emocionalmente. O mau uso da internet também acabou proporcionando assim danos psicológicos absurdos, né? Mas eu quero dizer para vocês, nós não somos apenas repetidores de informações, somos formadores também socioemocionais. E o nosso trabalho é um trabalho de agricultor, né? O agricultor é aquele que lá planta a semente, mas o fruto não vem logo. É preciso paciência. Então, o trabalho do magistério é um trabalho de paciência. Eu quero dizer para você que muitas vezes a honra do nosso magistério não é apenas financeiro, se bem que eu torço também para que financeiramente sejamos melhores reconhecidos, mas a nossa honra principalmente é social. Nós mudamos a história de uma nação quando cada vez mais nos esforçamos e dedicamos a isso. Então, essa é a minha palavra final. Pastor, quero agradecer pela sua presença. Quero mandar aqui um abraço para todos os pastores do nosso município de Caucaia, assim também para todos os professores, principalmente, ao meu ver, o professor da área mais infantil, professor do infantil, com certeza. Porque lá ele está começando a formar a mentalidade daquelas crianças que vão ser os nossos jovens e futuros homens do município de Caucaia. Então, quero agradecer, quero aqui deixar um presente para o senhor. Obrigado, viu? Dizer que você não vai sair daqui de mãos vazias. É humilde, mas é de coração, viu? Agradecer a sua presença mais uma vez e dizer para o pessoal que nós vamos ficando por aqui. Semana que vem vai ter muito mais. Até a próxima, pessoal. E vocês já sabem que conexões fortalecem. Obrigado. Tudo de bom.